Combinado? Vou agora bater um papo com o secretário de Agricultura e Pesca do município de Ilhéus. Está aqui Milton Andrade e nós vamos falar um pouco mais sobre as atividades da Secretaria de Agricultura e Pesca em Ilhéus. Eu comecei o programa de hoje falando do deságio terrível que a Barrica Lebu está fazendo com os produtores de cacau aqui nessa região. E quando eu falo de produtor de cacau, gente, eu não estou falando de todo mundo. É gente que tem 1 hectare e está plantando lá e está colhendo lá o seu cacauzinho, e gente que tem 100 hectares lá, entendeu? E que dá um mesmo duro para produzir o seu cacau. E aí, Henrique Almeida falou: "Oi, Vila, não é só a Barri, não. Você tem a Barri e tem as outras também, fazendo exatamente a mesma perversidade, né?" Mas deixa eu ampliar aqui, sair do cacau e falar da agricultura, falar de pesca de modo geral. Secretário, satisfação ter o senhor aqui, tudo bem? Bom dia, Vila. Bom dia, equipe aqui da Rádio Ilhéus FM. Bom dia, ouvintes aqui que assistem esse programa com regularidade, o Tabuleiro, que é de grande importância aqui para a sociedade ilhéense. Obrigado, secretário. Queria que o senhor falasse um pouco a mais. Eu tenho um questionado aqui sobre as atividades no campo, né? A gente sabe que a turma do campo não tem preguiça de trabalhar. Acorda cedo, trabalha, produz, mas tem que ter condições de escoar a produção, assistência técnica. Eu cobro muito aqui. Como é que está essa questão da assistência técnica? Hoje, a Secretaria de Agricultura de Ilhéus consegue desenvolver um trabalho no campo e entregando assistência técnica, secretário, ou ainda não? Vila, para eu lhe responder isso aí, para dar um entendimento melhor sobre assistência técnica no município de Ilhéus, eu precisaria antes fazer uma retrospectiva do que nós encontramos aqui. Sim, na Secretaria de Agricultura e Pesca do município. A grande realidade é que o setor agropesqueiro, ele sempre foi encarado como talvez um estorvo dentro da administração pública. Tentaram colocar a agricultura há mais de 35 anos no município de Ilhéus está abandonada. Essa é uma realidade, é um fato. Se a gente encontra, assim, nos governos anteriores, eles não priorizavam o agro e a pesca. Na realidade, o que é que o governo Valderico Júnior encontra a partir de 1º de janeiro de 2025, na sua gestão? Nós encontramos uma secretaria que um dia foi Secretaria do Interior, botaram junto, não deu certo, separou. Botaram junto com Desenvolvimento Econômico, não deu certo, tirou. Vamos deixar ali no cantinho. Então, a situação da Secretaria de Agricultura de Ilhéus, terrível. E vale salientar, Ilhéus tem uma potencialidade fantástica no agro e na pesca. São 2 atividades produtivas de respeito. Em qualquer município ou outro do Brasil, é prestigiado pela gestão pública. O governo Valderico Júnior tem interesse, Valderico pessoalmente tem interesse em apoiar as políticas públicas, apoiar o trabalho com o setor rural, a zona rural. Então, tudo isso fez com que eu aceitasse o convite para vir trabalhar na secretaria. Por quê? A gente tem uma história, eu tenho uma história de vida no setor agropecuário, né? Pesca, para mim, é a novidade agora, mas o agro é a minha vida inteira. Sou engenheiro agrônomo e sempre lidei com gestão de fazendas, consultoria rural, eu sempre fiz isso, minha vida inteira. E conheço realmente a necessidade dos agricultores, o que é que eles precisam. Falta tudo. E nossa região, e quando eu falo aqui, regionalmente, outras regiões estão de vento em popa. Se você encontra, todas as outras regiões da Bahia estão melhores do que a região cacaueira. Por quê? Tem tecnologia. Se adota a tecnologia, é priorizado. A política é feita em cima
de desenvolver o agro. Por quê? O agro emprega. É renda. É renda. O pessoal de Ilhéus não conhece nem, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. A cadeia produtiva do cacau. Se a gente tirar as 3 fábricas de Ilhéus fecha a prefeitura. Porque você está falando, a gente está falando como cadeia, né? Só o que rende o produtor, Sim. não. Mas isso passa ao comércio, do comércio e passa para a indústria. E passa para a prestação de serviço. Cacau nessa região, com toda a dificuldade que viveu ao longo dos anos, ele era o termômetro daqui. Tinha cacau, o comércio andava direitinho, melhor. Sem cacau, o comércio havia mal. Então, Sim. viemos capengando todo esse período. Então, hoje, a gente tem, eu falo cacau porque é a base da economia. Quando eu falo para você, hoje, a prioridade na secretaria, aí volto para te responder, a prioridade da Secretaria de Agricultura hoje é a gente cadastrar, saber o que é que a gente tem de material para trabalhar. Me foi entregue 19 associações. Já estou com 50 associações visitadas por mim. Tenho ido em todas. Hoje tem uma que eu não pude ir porque estou aqui. Mas a gente tem 50 e eu tenho uma expectativa que nós cheguemos a umas 80 associações. Se você Essas fizer... associações, elas estão estruturadas? Muitas delas sem eleição, e que nós estamos fazendo esse trabalho. Nós estamos estruturando justamente, primeiro cadastrando, segundo, a gente ajudando a compor a regularidade, porque sem a regularidade, eles perdem os programas sociais. A gente tem um CAF que é de extrema importância, que é o Cadastro da Agricultura Familiar. Se não fizer esse CAF hoje, até para aposentadoria, o pessoal da zona rural, hoje você com o CAF você faz muito mais rápido. Então a Secretaria dispõe desse trabalho. Nós temos técnicos fazendo o CAF, que agora é o CAF 3.0. Então, eu aproveito até para avisar a todos aqueles agricultores ligados às associações. A gente tem o CAF individual, que é o do agricultor, e o CAF da associação. Esse CAF da associação só faz se ela tiver regular. E a gente só faz se tiver mais de 50% de agricultores com CAF. Aí sim pode participar de um PENAI, que é um programa da educação, onde você tem os editais que as associações podem concorrer e, imagine, volume grande e paga muitíssimo bem. A gente tem o PAA. O PAA, esse ano houve um atraso no orçamento do governo federal e ainda não foi liberado para nenhum município no Brasil. O PAA, em Ilhéus, rodou um PAA o ano passado. Ano passado. Um valor de 1,5 milhão. E a gente teve um outro do estadual, que foi uma dotação por emenda, que foi feito, ele foi iniciada a compra e depois a gente só conseguiu, para você ter ideia, ficar em débito com os agricultores, e esse ano a nossa secretaria regularizou. Tá? Então, procuramos o setor do governo do estado responsável e nós conseguimos fazer com que esse pagamento fosse feito. Imagine, agricultor não pode esperar. Não tem condição nenhuma de esperar. Nenhuma. Ele não tem caixa para isso. Ele produz, vende para comer, para as necessidades básicas e para investir no pequeno negócio dele. E continuar plantando, né? Continuar colhendo ali. Continue na atividade. Então, o PA, nós estamos na expectativa, sim, da gente receber um PA para trabalhar o setor de Ilhéus. É uma grande política pública. O PENAI, que é da educação, ele paga melhor. Agora, tem um compromisso do agricultor levar até o local, até onde for programado no edital para que seja entregue. Então, a gente precisa que as associações estejam regulares, a gente precisa que elas estejam bastante preparadas. Então, é isso que a gente faz, o CAF, para que a gente possa depois fazer o CAF jurídico da associação e depois levar isso para que eles possam fomentar, para que eles possam concorrer aos editais que tem aí. Vai ter edital da Conab,
aí para se abrir. Então a gente tem um monte de políticas públicas que devem iniciar, porque com o atraso do orçamento, a gente, e o momento também político, a dificuldade orçamentária, então isso não tem chegado, não chegou ainda antes, tá? Então esse trabalho, eu faço, inclusive, é muito importante que se diga, a gente, aproveitando esse veículo de comunicação tão forte como Ilhéus FM, aquelas associações que ainda não mantiveram contato conosco, porque nós estamos buscando através de informações, mas que nos procurem. Nós ficamos no Terminal Pesqueiro, no mesmo local, desde 2013. Então, nos procurem, porque nós iremos visitar todas. Por quê? A gente quer, primeiro, ouvir também o que é que esses agricultores querem. É muito importante. Eles desejam, né? A gente não pode deixar como é que você vai implementar políticas públicas, que esse é o nosso objetivo, e vale salientar. A agricultura familiar é prioridade na gestão Valdérico Júnior, entendeu? É prioridade, foi uma das coisas que ele mais me falou. Disse, Milton, eu preciso apoiar a agricultura familiar. Então, esse trabalho da agricultura familiar, e vale salientar, eu sempre trabalhei com agricultores que não eram da agricultura familiar. Então, agora eu estou conhecendo de perto essa realidade. E a gente percebe, eu tinha noção, mas a gente, quando você começa a trabalhar, que você percebe a dificuldade. E a dificuldade, Vila, é quando chega para você, não é só do setor agropecuário, a saúde, a educação, o transporte, entendeu? Todos os setores. E nós, dentro da orientação do nosso prefeito Valdérico Júnior, que ele não quer ilha nas secretarias, a gente está ouvindo, quando nós fazemos essa reunião, que é uma reunião de cadastramento, de ouvir as sugestões, e a gente colocar as políticas públicas que estarão disponíveis para eles, para a gente ajudar. Não existe setor, e eu falo, nem a agricultura e nem a pesca, e eu falo aquele da pesca, porque eu falei, a gente vai falando agro, que agro tem um peso muito forte no município de Ilhéus, e a pesca com um potencial, digo a você, maior do que o agro. A pesca tem um potencial muito grande. Mas eu vou chegar na pesca já. Então, significa dizer que esse ano é um ano de organização. Organização, estruturação. Organizar a casa, e conhecer, fazer essa escuta. Saber exatamente o que o agricultor quer. E, a partir daí, o ano que vem, implementar as políticas públicas. Seria isso? Exatamente. A política pública independe, porque a gente já pode começar a aplicar naqueles que a gente já ouviu. Sim. Precisamos apenas da disponibilização dessas políticas públicas, né? A partir do momento que a gente tiver ela à nossa disposição, a gente já começa com essas associações, as 19 que a gente recebeu lá atrás e essas outras que a gente já fez esse cadastramento, essas 50. 50 nós temos cadastrados e nós temos aí, para você ter ideia, porque a gente tem quase 10 ainda por visitar. É porque eu gosto de contar o que a gente já visitou, o que já ouviu, que a gente tem o sentimento do que é que aquele povo quer. E é importante, logo após a regularização dessas associações, manter uma vigilância o tempo todo, porque imagina só, você dá um trabalho retado a organizar uma associação, fazer as eleições necessárias, ver os registros necessários e desenvolver os projetos e buscar o recurso. E buscar esses benefícios. Agora é importante dizer que logo após a chegada desses benefícios, que com certeza chega, você tem que fazer a prestação de contas para não ter problemas futuros. Exatamente. Você imagina o seguinte, eu dei muita sorte, porque na construção da equipe, nós temos uma equipe muito bacana, muito empenhada, tá? Nós temos, assim, por exemplo, na parte de agricultura, nós temos uma equipe muito boa e eu quero salientar aqui, não só
a equipe de comissionados, que foram admitidos na gestão Valderico Júnior, equipe fantástica na área de associativismo e cooperativismo, na área de fomento. Nós temos uma equipe muito boa na parte de agricultura e nós temos também na pesca, a coordenação de pesca. Tá? Nós temos Pedro Mota, que é o coordenador da pesca, que tem sido meu braço direito na pesca, tá? E tem feito junto com Demostinho. Sim. Tem feito assim é uma equipe que tem trabalhado bastante a parte da a área de pesca. Qual é o nosso potencial de pesca aqui em Ilhéus? E aí eu estou falando de pesca de modo geral, né? Toda a nossa costa e também a produção das propriedades de modo geral. Exato. A pesca, a gente tem a pesca marítima, que é essa dos 80 quilômetros de litoral. Sim. Que a gente tem, que Deus deu para Ilhéus, né? E a gente tem a continental, que é essa feita nas propriedades, tá? Nós tivemos a oportunidade de visitar um centro de piscicultura da UESC, que é uma fazenda da UESC, com os professores lá da área de pesca, e realmente a tecnologia, existe tecnologia para todo tipo de pescador. Então a gente tem que, é muito importante que se diga que o que falta em Ilhéus é a adoção de tecnologia, tanto no agro como na pesca. A pesca, ela pode ser potencializada em muito. Nós estamos, assim, eu estou muito otimista com o que a gente pode fazer. Já tivemos reunião, já convidamos as duas colônias de Ilhéus, Zé Neguinho e ele do Pontal. A Z19 e a Z34. A Z34. Eles já estiveram comigo na secretaria. Eu devo estar com eles dessa semana até a outra, porque a gente precisa convergir, nos dar as mãos. Eu acho que o que Ilhéus precisa agora é o seguinte: Ilhéus não quer polaridade política. O que a gente precisa agora é trabalhar. Eu sou técnico da área, então o que eu quero, não tenho interesse de fazer política pessoal. A gente precisa fazer com que as políticas públicas cheguem aos pescadores. Os pescadores podem desenvolver tecnologia de pequena, média e grande possibilidade. Então, a gente tem, assim, vários níveis de tecnologia, para a agricultura também. Sim. Então, se a gente puder implementar com aquele público um nível de tecnologia, a gente triplica a produção com esse trabalho de mínimo de tecnologia. Você imagine numa potencialidade de tecnologia maior. Você vai alcançar valores super expressivos. Eu tava aqui, você estava falando aí, eu estou pensando aqui, veio na mente e sumiu. Eu estava até pensando trazer aqui um rapaz, acho que é lá de Una, ou daqui de Ilhéus, não sei. Ele muito preocupado com essa questão da pesca. Eu ouvi, inclusive, um áudio de Demostinho também falando sobre isso, que poderia ter uma proibição, uma certa proibição, e o setor pesqueiro a gente poderia perder bastante nessa região inteira aqui. Aí vai de Maraú, passando por Ilhéus, até me parece que em Canavieiras tem uma certa proibição. Resex. Exatamente, rapaz. Eu fiquei preocupado com esse negócio. Veja, nós tivemos a última reunião já em Tuberá, onde a nossa equipe, tanto Pedro como Demostinho, estiveram presentes, estão querendo criar uma Resex em Tacaré. Resex. E isso, na realidade, o que é? Se fecha totalmente a pescaria naqueles municípios. Então, você não tem mais acesso apenas às pessoas do município. É como se fosse uma unidade de conservação. É uma unidade de conservação pesqueira. Então, isso vai trazer limitações na oferta de pescados, de tudo, do progresso, do desenvolvimento dos municípios. Então, há uma apreensão muito grande. Na realidade, isso não interessa. Eu acho até que Canavieiras, num futuro
talvez venha se arrepender do que fez, porque não dá para voltar atrás. Então precisa muito cuidado. Nós estamos acompanhando isso de perto para que a gente possa, assim, possa apoiar um movimento em prol do desenvolvimento regional. Quero dizer a você, Vila, uma coisa super importante que talvez nunca tenha dito e pouca gente tenha conhecimento aqui na nossa cidade. Eu descobri, quando cheguei em Ilhéus, as conversas que eu procurei muito aprender um pouco da parte da pesca, aprender, tomar informações e tal, da área de pesca. E uma coisa muito interessante. Ilhéus perde de divisa a maior parte da pesca de Ilhéus. De que forma? Do Ceará ao Nordeste até o Espírito Santo, vem pescar em Ilhéus. Ilhéus é beneficiada. Isso é mais de 50 anos que acontece os 80 quilômetros, não é isso não. Eu acho que você já comentou isso aqui, falei, inclusive. Já fisicamente, nós temos uma plataforma que é onde se pesca o camarão. Eles vêm buscar camarão lá de cima. E sabe onde é que eles faturam? Ceará é o maior pescador de camarão do país. Por quê? As custas do nosso município. Nós estamos perdendo divisas. Tive com o pessoal, inclusive estarei organizando uma reunião com todo o pessoal das universidades, o pessoal da capitania dos portos, toda a estrutura, meio ambiente, para que a gente possa discutir esse assunto com muita... Não temos nada contra o cara tem um barco com tecnologia que venha pescar em nossas águas. Agora, que fature, aqui também. Monte a sua empresa em Ilhéus para ele faturar o ICMS é nosso, tem que entrar aqui, cria emprego, ele precisa ter uma empresa dentro do nosso município. O grande problema também, secretário, está nos nossos empresários. Vamos combinar que as embarcações que nós temos em Ilhéus, aqui, né, nesse litoral, não tem condição de pescar onde esses barcos também vão pescar, não. Porque são barcos artesanais, são barcos sem condições de navegação, com segurança, então não tem condição de ir lá buscar. Então nós temos que ter realmente boas, extraordinárias embarcações aqui para competir em pé de igualdade, de ir lá buscar o pescado também. Entendeu? Claro, o cara que veio do Ceará, veio aqui, pescou, ele tem que deixar a contribuição dele aqui, porque ele pescou aqui. Isso não tem a dúvida disso. Mas o peixe está lá, o pescado está lá. Se a gente não vai buscar, alguém vai buscar. Isso é fato. Isso é fato. E na realidade, o que a gente encontra é o seguinte: a reestruturação, quando a gente fala, não é só de secretaria, mas do setor em si. Do setor de modo geral, de modo geral. Então, tanto o agro como a pesca... questão de mentalidade também, né? Amigo, tem que ter financiamento, tem que ter dinheiro barato. Tem que ter dinheiro barato para isso. E não se acomodar com aquela função que ele faz ali, com aquilo que ele adquire. Ele tem que pensar também maior, como esses empresários que vêm. Essas embarcações custa dinheiro. Custa dinheiro, então, para isso, você tem que ter dinheiro barato. O cara vai tomar o dinheiro lá, fazer os investimentos, entendeu? E pagar aquele dinheiro que ele tomou. O que ele não pode é o banco virar dono do negócio dele. Não, o banco tem que ser parceiro dele. Então é por isso que tem que ter linha de crédito adequada para que esse empresário possa lá comprar o barco, equipar seu barco e fazer a sua pesca, fazer a sua captura em pé de igualdade. Sem dúvida alguma, eu acho que esse processo, nós temos uma coordenação de fomento justamente preparada, nós temos recebemos todos os bancos, os gerentes de banco, para a gente falar sobre as políticas públicas e o que a gente pode fazer na reestruturação. Quando a gente fala de pesca, da mesma forma que o agro, a prioridade é a agricultura familiar e a pesca familiar. Marisqueiras. Então, esse pessoal precisa desse apoio mais intenso nosso. Esse vai ser o nosso pontapé inicial com assistência técnica para essas categorias. Agora, em relação ao pequeno, médio e grande, nós daremos o apoio todo, o apoio estruturante. Justamente, nós queremos que os bancos possam fazer
investimento aqui no município de Ilhéus, mas olhando as atividades, a atividade agropesqueira de forma profissional. A gente precisa ter essa visão mais profissional desses setores. O senhor falou da questão da agricultura familiar. Lamentavelmente, a gente está vendo muita gente aí plantando cacau e faz um esforço grande realmente para plantar o cacau, mas não está sabendo fazer uma poda de formação. Não tá sabendo fazer. E a partir dali que ele vai ter uma boa produção lá na frente. Então, se no início ele não consegue estruturar a planta de cacau dele, amigo, ele vai ficar, ele vai ter prejuízo lá na frente, ou pelo menos não vai ter o lucro que imagina. Né? O resultado que ele imagina. A base dos agricultores aqui da região é o cacau. O cacau tem em todo lugar. Toda propriedade tem um cacau como base da sua atividade. Os assentamentos, nós temos os assentamentos, todos os assentamentos, eles têm como base o cacau, que foram fazendas que foram desapropriadas para esses assentamentos. Então, o que é que acontece? É o que eu digo para eles. Eu digo, olha, tecnicamente, melhorar o cacau é a base de vocês, porém, não pode se ter só cacau mais. Essa visão equivocada. O cacau está num preço excelente, maravilhoso. Mas a gente tem que... Você que tem a terra, o agricultor que está ali no seu dia a dia, ele pode trabalhar com os hortifruti. São coisas que tem uma potencialidade grande. E vou lhe dizer uma coisa para vocês. A agricultura familiar tem esse perfil. O que a gente precisa é fazer o processo de estruturação de estradas para que a gente tenha escoamento, porque o cara não pode produzir sem poder trazer. E ter transporte. E ter o transporte. Transporte adequado. Então, e as associações podem dar essa estruturação. Claro. Porque a gente tem aí, tem recursos através de alguns programas para tratores, para caminhões, né? Caminhão refrigerado, no caso de produção de pescado. Então se as associações estiverem estruturadas, organizadas, consegue recursos para tudo isso. Mas consegue, sem dúvida. A associação, ela não capta, mas recebe as políticas públicas. Por exemplo, nós recebemos do deputado Leo Lomanto e Pedro Tavares. Eles me fizeram um pedido, me falaram, veja o que você precisa. Vejam, se você quiser trator e tal. Eu digo, eu quero um trator, sim. Nós queremos um trator, mas também quero uma retroescavadeira para cavar tanques para a piscicultura. Porque não adianta você fomentar, você cavar um tanque, tem um custo elevado. Primeiro que você vai pegar uma máquina, vai deslocar até um local, tudo é custo. Então, a agricultura familiar não tem suporte para isso. Então, nós fomos contemplados, o prefeito Valderico Júnior se empenhou, isso foi uma conversa que nós tivemos juntos, e o prefeito na realidade, apoiou totalmente, e nós estamos recebendo esses equipamentos, Vila. Então, isso para a gente, aí digo para você, uma máquina só vai resolver para mim, não vai. Não vai. Mas o que eu quero dizer a você é o seguinte, nós temos diversas associações que já têm equipamentos. Foram dados aqui, estão parados. O que é que eles estão precisando? É de orientação e planejamento. A gente quer traçar um planejamento para a gente começar a executar assistência técnica, porque não adianta eu chegar a fazer uma assistência técnica hoje num local e não posso, na segunda visita eu não posso sair, não quero isso. A gente precisa fazer em Ilhéus ter profissional, e para ser profissional. E o que a gente tem hoje, com a gente enxerga que a tecnologia chegou para nos ajudar. A assistência técnica, muitas vezes, nós temos, e eu gostaria até de falar aqui, o corpo da prefeitura, os efetivos, os 3 técnicos efetivos, são de excelente qualidade na Secretaria de Agricultura e Ilhéus. Então, o governo tem essa riqueza, porque você ter bons técnicos e técnicos disponíveis, entendeu? Isso é muito bom, foi muito bom para mim encontrar isso. Então, eu não tenho, assim, do que me queixar em termos do que eu
recebi de mão de obra técnica. Nós estamos bem. O que a gente precisa é se organizar, para você ter ideia, conseguir concluir todo o município de Ilhéus. Fui até a divisa com Buerarema, na associação Dois Irmãos, fomos muito bem recebidos. É uma fazenda que faz tudo em Buerarema. Tudo em Buerarema. Porque saúde é Buerarema, educação é Buerarema, a escola, os professores de Buerarema. Eu estava conversando com o Vinícius Zibran, ele se gabando da farinha. Eu falei, mas a farinha não é sua. Farinha, né? Mas a farinha não é sua, a farinha é nossa. E ele? Não é. Eu falei, não é. A farinha sai por lá por conta da estrada, que é ruim cá. Perfeito. E é por isso que sai por lá e vocês se apropriaram da nossa farinha, que é uma farinha boa, que é uma farinha de qualidade. Patentearam ainda, Buerarema. Mas paciência. Não tenha dúvida, olha. Mais uma coisa que Ilhéus perde, né? E eu tive em Inema. Eu achei super interessante, tanto Inema como essa cidade, essa associação, porque uma fica perto de Buerarema e a outra perto de Quaraci, né? Itajuípe, aquela região, Pimenteira e Inema. Nós estivemos lá, a nossa equipe teve em Pimenteira, eu pessoalmente não estive, mas estive em Inema. Então tive a oportunidade de conversar com lideranças lá da agricultura. E disse a ele, olha, nós chegamos aqui, da agora para diante nós vamos estar com vocês. Então, eles ficaram assim. Ele disse, olha, nós não vimos isso há mais de 10 anos. E quando vem na época de política. Então, a gente não está para fazer politicagem. A gente quer levar... Acho que Ilhéus merece. Acho que eu estou com 65 anos de idade. Acho que agora, esse resto, essa resto de vida que ainda tenho, eu tenho assim de dar minha contribuição aqui ao município de Ilhéus. Eu acho que profissionalmente sou realizado. Então, eu quero dar minha contribuição para o município de Ilhéus. Então, eu conto, assim, os vereadores têm sido, assim, muito bacana, sabe? Eu acho que tive com a Comissão de Agricultura, os vereadores, assim, estão bastante receptivos e vale salientar, a gente teve Horácio do Pão, que é o presidente, mas aí a gente tem Maurício Galvão também e Nerival. Então, eles estão muito assim animados para que a gente venha a desenvolver o setor agropesqueiro. Eu acho que isso é muito importante a gente ter na comissão pessoas assim que têm um interesse grande. E a gente sabe, ontem eu ainda falei na Câmara de Vereadores, falei justamente a gente precisa enxergar esses dois setores dentro de Ilhéus, tá? Acho que isso é fundamental para que a gente possa resgatar a potencialidade e recurso. Agro e pesca são receitas para o município. E se melhora a qualidade de vida das pessoas, né? A gente está falando aqui de produção de alimento. Né? Então, se você consegue produzir alimento com qualidade e disponibiliza esse alimento para a população, você melhora a qualidade de vida das pessoas. Né? Eu queria fazer algumas lembranças aqui. Além das políticas públicas que a gente vem conversando com as associações, a gente tem um ponto super interessante. Nós estamos trazendo para Ilhéus, nós vamos inovar aqui. Primeiro que o ITR hoje, Ilhéus já tem convênio com a Receita Federal, graças a Deus. Era um pleito antigo, imagine vocês que o agricultor de Ilhéus não tinha referência de valor de terra nua para poder fazer a sua declaração junto à Receita Federal. Sim. Trouxemos esse ITR beneficia agricultor familiar, todos os níveis de agricultores. Então, o ITR, nós fizemos isso em parceria com a Secretaria da Fazenda. A gente teve um apoio muito grande, porque, inclusive, quem fecha o convênio são eles, é a Secretaria da Fazenda, né? Do amigo Fernando Fernandes. Então, a equipe. Então, foi muito bom. Nós fizemos esse trabalho em conjunto, as duas secretarias. E nós temos hoje já disponível para agora, para setembro, o agricultor de Ilhéus já pode fazer a sua declaração de ITR com os valores de terra nua, que foi desenvolvido um estudo por nossa secretaria
e que está sendo referência, nós devemos levar até para a MURC, para que a MURC possa fazer nos demais municípios da região. Esse é um ponto assim bacana que nós estamos inovando. Semana da Inovação, a gente tem que ter alguma coisa nova para oferecer. E estamos trazendo o SIM. O SIM é o Serviço de Inspeção Municipal. Sim. Esse é a gente com apoio do consórcio, foi muito importante o consórcio, o Litoral Sul, o CDS. Nós estamos fechando já a minuta. O prefeito está entusiasmadíssimo no sentido de encaminhar isso para a Câmara para votação. Então, já está mobilizada a comissão, a gente vai, os esclarecimentos aos vereadores, a gente já abriu esse espaço para justamente a gente deixar o agricultor hoje, o agricultor vai poder vender para o PA o peixe. Imaginem vocês. Então, Eles têm dificuldade com a questão da proteína, né? E aí... Essa proteína que é de suma importância. Então, a gente tem o PA, que a gente pode inserir, o PENAI. Você imagina, eles podem vender. E aí, quero dizer a vocês, o SIM é um serviço que essa inspeção é feita pelo município, a gente vai precisar de um veterinário, que por sorte nossa equipe já tem, que ele é técnico agrícola, fez veterinária, mestrado e está fazendo doutorado. Então veja o nível da nossa equipe que a gente tem, é excelente. Quem é lá? Yuri. Eu não conheço Yuri. Tem 6 anos. E aí o que eu estava falando, me reportando a INEMA e as outras, ele disse, olha, nós nunca viemos aqui, nem ele nem Jonatas, que foram os últimos admitidos há 6 anos atrás. Não conheciam a secretaria, eles não conheciam como técnicos agrícolas, não conheciam essas 2 localidades, a divisa com Borarema, nessa associação e INEMA. Então, Banco Central foi outro local, entendeu? Então, a gente trouxe para perto esses locais que estão mais distantes e agora a gente vai estar numa sintonia maior e eu peço aos presidentes de associação e aquelas lideranças que às vezes têm a sua associação que está adormecida, que nos procurem, porque nós fazemos questão de cadastrar, de visitar, de mostrar as políticas públicas existentes, porque nós vamos elaborar uma execução, um planejamento com assistência técnica e apoio, fomento na parte financeira, trazer os bancos para perto dos agricultores, para que possam realmente trazer os recursos para os investimentos necessários, seja na agricultura, seja na pesca. Então, meu amigo Zé Neguinho, conto com seu apoio, estou aqui pedindo o seu apoio e do meu amigo da Z34, para que, e acredito que até a próxima semana nós estejamos juntos para a gente discutir o desenvolvimento da pesca de forma de frente e de mãos dadas. É isso que a gente precisa para trazer Ilhéus ao lugar devido, a ter uma pesca de respeito, uma pesca com perspectivas de progresso e de desenvolvimento. Isso que a gente precisa. O agro nem se fala, porque é isso que a gente vem batendo. Nós temos valores fantásticos. Nós temos aqui agricultores com premiação lá fora, no exterior, sim, claro. Enfim. A gente tem o queijo. O prefeito nós estivemos lá em Sambaituba visitando a queijaria. O pessoal tem um projeto fantástico. Eles usam leite, não utilizam produtos químicos. É um produto de excelência. Excelência. Nós tivemos... ganharam premiação agora em Santa Catarina. Então, nós concorrendo com o pessoal de Minas, que são craques, né, conhecidos velhos. Então, nós temos um potencial em Ilhéus muito grande. Isso é importante que a Câmara de Vereadores tenha essa percepção, que eles nos ajudam muito. É muito importante esse apoio dos vereadores, e eles vêm dando para a gente. Eu não tenho tido obstáculo. Aí eu sou muito sincero, a Câmara tem sido muito receptiva com o nosso setor, então isso tem sido muito bom. O nosso prefeito, ele diz, olha, eu não sou agricultor,
não sou produtor, mas eu tenho um interesse de desenvolver, que sabe lá se um dia eu também não viro produtor aqui. Eu preciso, eu acho que é muito importante e quero prioridade para a agricultura. Comprar um pedacinho de terra e começar a plantar um cacauzinho. Não é? Secretário, eu tenho um questionamento aqui para o senhor, mas eu queria, na verdade, tirar uma dúvida. Eu sei que a sua secretaria não é de obras, de reformas, nada, mas existe o terminal pesqueiro aqui de Ilhéus e que ano passado teve aquele desabamento, parte do pier, que desabou. Isso. E a gente até já falou sobre projetos que aquele espaço tinha, né, Vila? Aquela área do governo do Estado. Aquela área do governo do Estado, Mas, assim, o senhor, enquanto secretário de uma área que, inclusive, funciona ali no terminal, não é isso? O senhor tem alguma informação de uma possível reforma, de um projeto, algo que venha melhorar a situação daquele terminal pesqueiro, justamente para atender melhor esses pescadores que trabalham ali naquela região e também dar segurança, que é o principal. Claro, um projeto inovador seria maravilhoso. Se tivesse uma feira, imagine, se tivesse um mercado ali dentro daquele espaço, o mercado de pesca, mercado do peixe, como outras cidades já têm, e tivesse isso, seria maravilhoso. Mas tem a questão da segurança, que para mim, no momento, é principal, entendeu? Olha, nós já conversamos recentemente, porque como estava, logo no início do ano nós chegamos, nós encontramos os remendos feitos lá na estrutura do pier, né? O prefeito Valderico, inclusive, esteve lá numa oportunidade conosco e também olhou, fez as observações, e Ed, que é o diretor da Bahia Pesca aqui em Ilhéus, nós temos uma relação assim muito boa e nós já conversamos sobre isso, e a gente e o prefeito também participou dessa conversa, e o que ficou combinado foi de que a gente precisava tratar desse assunto com mais carinho. A gente sabe que é a dificuldade momentânea que o município vem passando, já com bloqueios de 68 milhões aí. Então, é uma coisa estrondosa dentro do orçamento. 10% do orçamento praticamente tem sido comprometido com isso. Então, isso, na realidade, trava algumas áreas. Porém, as realidades precisam ser vistas. Você quer ver? Nós fomos no centro de abastecimento. O prefeito disse, eu tenho que encarar de frente. É um problema? Mas eu vou deixar de ir lá? Não. Convidou todos os secretários e visitamos a central de abastecimento. Tem que ver o que é que pode ser feito. Na realidade, não adianta olhar, é problema e deixar lá de canto. Então, a gente tem uma preocupação, por exemplo, em todas as localidades. O diretor da CA teve aqui, aqui no programa, o diretor da CA teve aqui, Geandro. Ele falou que tem dinheiro. Tem dinheiro para a central de abastecimento do Malhado. Ele disse, Vila, nós estamos recuperando e construindo mais de 200 na Bahia. Central de abastecimento não é problema. Nós estamos falando ali de investimento em torno de 40 milhões. No Estado isso não é problema. Nós já mantivemos contato com a CA. A CA realmente é uma agência de desenvolvimento que tem muito recurso. Ele está fazendo mais de 200 espaços aqui na Bahia. 202 centrais, para você ideia, para ser exato. Vila, eu sou muito sincero, eu já tentei falar com o Geandro várias vezes. Tá? Meu amigo de outras datas, porque ele é de Camaquã e eu tenho familiares lá em Camaquã, então meu pai tinha propriedade lá e tal. Então procurei vários recados para que eu pudesse agendar uma ida para a gente falar sobre muita coisa. A gente tem muita coisa para fazer e acho que é isso que eu falo, eu acho que a gente tem pensado muito em fazer acontecer de forma real, Ilhéus. Não, acho que a política tem que continuar, super importante em todo o processo, mas eu sou técnico e eu vejo de forma técnica. Ou a gente tem,
sou muito sincero, a gente precisa brigar por Ilhéus. A gente precisa fazer com que as pessoas tenham o entendimento de que Ilhéus, a gente precisa resgatar Ilhéus. Os 500 anos está vindo aí. O prefeito tem levantado isso diariamente. Então, a gente precisa procurar já para a gente fazer uns 500 anos decente. Ilhéus precisa de muita coisa. Durante muitos anos nós ficamos aí atrasados. Nós estamos atrasados. Eu vejo, a gente não vamos muito longe. Eu vejo o Luiz Eduardo Magalhães respira agricultura. E sabe qual é a política? É o bem do município. Então, você vai a Teixeira de Freitas, se respira agropecuária lá que é forte. Aí tem os produtos agrícolas, mamão, abacaxi, você tem todo o potencial. Você tem o eucalipto lá do sul. Então, você tem a região do Jequitinhonha para baixo super próspera. Quando você pega do Jequitinhonha para cá, que é esse maciço aqui de cacau, a gente precisa, e eu falo o seguinte, Ilhéus vai desencadear esse processo de desenvolvimento. Por quê? Ilhéus é a porta de entrada do desenvolvimento da região cacaueira, e o agro de forma especial, eu diria, né? Então, Ilhéus e Itabuna precisam se conscientizar disso. Eu tenho conversado até com o secretário de Itabuna, tá? João Carlos, que é meu amigo particular, e eu digo, olha, João, a gente precisa unir nossos prefeitos, a gente precisa trazer uma política de beneficiar o eixo Ilhéus e Itabuna. Nós somos a referência dessa região. Se Ilhéus e Itabuna forem bem, os municípios ao redor todos irão. Nós temos 43 municípios aqui bem próximos. Então, tudo isso depende daquela visão de conjunto, de coletivo. Então, eu estive em todas instituições, as instituições que eu consegui marcar em Salvador. Vou retornar a Salvador, vou na cá procurar meu amigo Geandro, entendeu? Possivelmente algum problema, às vezes de ordem de agenda, qualquer coisa. Não, é questão política mesmo. Né? Aí, tá vendo? Eu não queria dizer isso, né? Mas a gente precisa mudar isso e a gente precisa trazer para a região cacaueira. Até porque ele foi em setembro de 2024 e ele deixou claro aqui que existiria recurso e que o projeto de 2013 seria reanalisado. Então, assim, foi porque faltava um mês para a eleição? Não sei, né? Claro que foi, pô. Então, óbvio que foi. Mas aí ele não pode chegar aqui e fazer isso e ninguém cobrar dele ele pode algo. Fazer isso e aí a partir daí a gente vai ter que cobrar pegar o compromisso dele e falei, campeão, exatamente. Pronto, acabou. Não deu para vocês, não tem problema, mas o compromisso é com a cidade. É com a cidade. Paciência. E Ilhéus ainda está dentro da Bahia, que eu saiba. Entendeu? Eu acho, né? Parece que Ilhéus é Bahia ainda. Eu acho, né? Eu acho. Eu gostaria muito. Eu vou dizer uma coisa. Eu gostaria muito que a gente tivesse esse clima de entendimento, de sentimento de valorizar a nossa terra. Que é isso que a gente vê em você, Vila, que eu acho que você foi muito expresso. Você foi direto no Mas tem que ser, porque a gente sabe como é que as coisas funcionam. Inclusive, eu já disse aqui, na minha avaliação, Valderico já deveria ter procurado o governador. Valderico não precisa apoiar o governador, Jerônimo. Não. Porque campanha de 2000, sei lá, cota, para prefeito, o DEM teve com o Valderico teve esse compromisso. Campanha para deputado, União Brasil, falei DEM, União Brasil teve com o Valderico. Campanha agora, União Brasil teve com o Valderico. Não é agora que o Valderico vai abandonar. Não, mas Valderico é prefeito da cidade de Ilhéus, que é do União Brasil, e o governador é do PT. Nós estamos falando de duas autoridades. E não estamos falando de Itapé, de Almadina. A gente está falando, com todo respeito a esses municípios, a gente está falando de Ilhéus, pô. Isso aqui é Ilhéus. Nós estamos falando de uma cidade de 200 mil habitantes. Nós estamos falando de uma cidade de mais de 100 mil eleitores. Nós estamos falando de uma cidade que a economia pulsa,
que é importante para, inclusive, para manter as cidades aqui do entorno, se você junta a economia de Ilhéus com a economia de Itabuna, nós estamos falando aqui de milhares e milhares e milhares de pessoas na região inteira. Então não é qualquer cidade de ponta de rua, não, isso aqui é Ilhéus, que a candidata do governador não ganhou aqui, mas é vida que segue, paciência. Então, já disse aqui, na minha avaliação, o prefeito, sim, deve chamar o governador, conversar com o governador e o governador disponibilizar e retomar as obras que tem em Ilhéus. As obras estão abandonadas, está ali, a zona sul da cidade completamente abandonada em várias obras do governo do estado. O governo do estado simplesmente fechou os olhos para Ilhéus e as coisas não acontecem. Baseado em quê? Ficou chateado porque perdeu a eleição dentro de Ilhéus? Meu irmão, perdeu a eleição, trabalhar para tentar ganhar lá na frente. Agora, do jeito que tá, vai tomar outra taca, pô. Acabou. Então, Vila, eu digo para você o seguinte: eu irei procurar novamente todos os locais que estejam disponíveis a fazer o investimento aqui em Ilhéus na área, no setor agropesqueiro, tá? Então isso é um compromisso desde o dia primeiro, quando fui nomeado, é minha obrigação. O não, eu já tenho, então eu quero buscar esse sim, porque eu acho que o momento que nós estamos passando em Ilhéus, e eu diria não é só para o setor agropesqueiro, não, porque o setor agro está muito bom. Acho que o pesqueiro pode melhorar muito, vai melhorar, com certeza, mas em todos os outros setores nós estamos vivendo uma conjunção astrológica muito favorável para Ilhéus. É verdade. Então, baseado nisso, acho que o compromisso que me foi dado pelo governo Valderico Júnior, da gente buscar o que a gente puder trazer para Ilhéus. E aí, Fé? Tem uma mensagem aqui, o Ronaldo Russo mandou. Pede ao secretário que entre em contato com o distrito de Lagoa Encantada, porque chegamos à final de um edital da Fundação Salvador Arena, a fim de adquirir 50 tanques rede para piscicultura, mas perdemos por falta de preparo e apoio da administração anterior e da ineficiência do representante municipal da Bahia Pesca. É importante, perdeu esse edital, porra. Ronaldo mandou. Então significa dizer que a associação está organizada, conseguiu participar de edital, né? Veja bem, nós já tivemos na Lagoa Encantada por umas 4 vezes. Joca sempre foi uma liderança de lá. E hoje é Rose. É uma moça que ele disse, olha, estou passando aos poucos essas atribuições para Rose. E com Rose nós já tivemos alguns contatos, reuniões inclusive lá na Lagoa Encantada, porque a gente tem a Lagoa Encantada, tem a parte turística que é maravilhosa, né? Mas a gente precisa trazer aquela origem da Lagoa Encantada de pescadores. A gente precisa trazer de volta. Eles têm uma associação, eles têm, na realidade, lá 2 associações. Uma que é comunitária e outra que é de pescadores. Então, a gente já está, justamente, eu disse a ela, vamos priorizar a dos pescadores, que é o setor da gente, e as outras a gente encaminha. Porque a nossa conversa sempre ouve todas as queixas e os pleitos. E a gente passa para o secretário Zé Vitor, por exemplo, a parte de estrada, a gente reuniu para Zé. Entendeu? A parte de Tonilda, a parte de educação, Eva, infraestrutura, a gente fala com o Gabriel. Então a gente vai, tá? Então, eles são secretários de desenvolvimento econômico. Paulo, a pessoa tem uma relação excelente, entendeu? Um grande secretário amigo. Ele é uma pessoa que a gente está junto, porque como é que o agro vai ficar separado do desenvolvimento econômico? Então, nós juntos, né? Tudo isso, eu acho que a gente lá, por exemplo, a gente já faz essas discussões através da presidente. Até vou notar o nome. É Ronaldo Russo. Pronto, nós vamos procurá-lo, falar com o Rose e fazer com que ele faça um contato conosco. Ótimo. Tem mais uma mensagem, dá tempo, Vila? Rapidinho, é de Edeusuíta. Ela fala sobre aquela feirinha da Guanabara ali. Oi, Edeusuíta. Vila e Aline, por favor, pergunte a esse senhor, o secretário, né? Não teria condições de acabar com aquela feirinha ali do Guanabara, muito suja,
muito despreparada. Quando chove, os vendedores de peixe ficam na chuva e o pessoal comprando também. Poderia acabar com aquela feirinha do Guanabara e levar aquele pessoal todo para ali, ó, no terminal rodoviário, aquele galpão enorme, onde era a antiga Cesta do Povo. Ali daria muito bem para acomodar todo mundo, bonitinho, com higiene, com a coisa bonita. E tirar o pessoal da chuva. Será que não haveria condições? Não, pergunta para Paulo Gane aí. Desenvolvimento econômico. Enfim, essa área na área de abastecimento é com o colega Paulo Gane. E, na realidade, ele tem assim, se preocupado muito. Inclusive, eu tive esses dias fui procurado já há algum tempo, quando houve a remoção das pessoas ali próximas ao antigo Bradesco, ali naquela praça. Sim. Tinha uma feirinha orgânica ali. E Dona Flor, ela é uma sentada, e ela me falou, disse, seu Milton, a parte da feira, onde vê se vocês conseguem um local pra gente e tal. Eu falei, olha, eu vou encaminhar isso para Paulo, porque na realidade não é essa área de abastecimento, de fornecimento de alimentos. Fornecimento é da gente. Agora, a parte de comercialização e a comercialização em centros de abastecimento e locais, aí já é com o desenvolvimento econômico. Tá? Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Vila, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado a toda essa equipe, a sua equipe aí que no dia a dia aí tem ouvido essas demandas. Ilhéus realmente tem muito por fazer, né? Não é pouca coisa, e agradecer aos ouvintes da Ilhéus FM por essa oportunidade brilhante, e a gente sai daqui hoje assim, com o sentimento de dever cumprido. É nossa obrigação como secretário prestar contas do que a gente fez, porque 7 meses depois, beleza, 7 meses depois a gente está vindo aqui, porque o nosso entendimento é que a gente precisava mostrar detalhadamente o que a gente está fazendo, é um trabalho estruturante para que a gente possa caminhar a passos largos logo em seguida. Então a gente agradece. Secretaria de Agricultura e Pesca se coloca à disposição aqui da Ilhéus FM, do programa Tabuleiro, principalmente aqui, que tem prestigiado bastante a gestão aí, Valderico Júnior, e estamos à disposição. Maravilha. Muito obrigado. Forte abraço, meu amigo. Bati um papo com o secretário de Agricultura e Pesca do município de Ilhéus, Milton Andrade. Neto, apoio rapidinho? Vai lá pro apoio, daqui a pouco a gente retorna. Estamos apresentando o Tabuleiro. Jornalismo Verdade. Ilhéus FM, sua rádio conteúdo.